Olá, pessoal. Sou o professor Isaías, da Filosofia. Estou aqui mais uma vez hoje, auxiliado pela Monique, para a gente tratar de um assunto que cabe na geografia, cabe na sociologia, fazendo um pouco de esforço até na antropologia, mas é um assunto pertinente ao nosso componente de filosofia. Trata-se da relação entre natureza e sociedade, aqui intitulado Relação Natureza-Sociedade, e poderia ser também o inverso. A gente poderia colocar aqui sociedade e natureza para tratar dessa relação. O mais importante é a gente saber que existe um meio ambiente e nós fazemos parte dele, a gente precisa cuidar dele. Esse discurso é um discurso que não vai parar por aqui. Muitas vezes pode ficar chato, porque ele aparece demais na mídia, em todos os lugares, mas é sempre um convite para que a gente possa estabelecer uma relação de justiça, de beleza, de harmonia com a natureza. Então, para começar, eu vou dizer o seguinte: a relação sociedade-natureza é a integração entre as ações humanas e o meio natural, onde a sociedade depende da natureza para recursos essenciais à sobrevivência e o meio natural é transformado pelas atividades humanas. Aí a imagem que nós temos já chama um pouco a atenção, porque nós temos de um lado a possibilidade do egoísmo prevalecer, e aí a nossa relação com a natureza vai ser uma relação doentia, patológica, digamos assim. E, do outro lado, nós temos aquela relação que é aquela ideal, que é harmoniosa. Então, é por essa que a gente precisa optar. Bom, então, historicamente, a relação natureza-sociedade evoluiu de uma harmonia inicial, como nas sociedades primitivas, para uma exploração intensificada com a Revolução Industrial, levando a impactos ambientais significativos, como poluição e desmatamento, e a uma crise socioambiental atual. Então, é dentro dessa que a gente precisa atuar para garantir os bens para a nossa geração e para as gerações futuras. A preservação de recursos e a sustentabilidade são cruciais para garantir o bem-estar humano e a existência das futuras gerações. Então, fundamentalmente é isso. Agora, evolução histórica. Como eu disse, esse assunto ele cabe também dentro da história, né? Como cabe dentro da sociologia e da geografia. Então, no primeiro momento, a gente deve falar das sociedades primitivas. Então, o que acontecia? Acontecia a interação. Então, era mais harmônica. O pessoal caçava, pescava e fazia coleta da natureza sem grandes impactos ambientais. Então as pessoas iam à natureza, tiravam aquilo que necessitavam para a sobrevivência e deixavam a natureza em paz. Num segundo momento, nós temos aí a questão da revolução agrícola e a edificação das cidades. Então, com o surgimento das cidades e a expansão da agricultura, ainda ocorreu relativo à harmonia. Então, o impacto aqui já começa a ser um impacto mais relevante. Contudo, ainda não é aquela coisa que vai agravar a situação para o ser humano nessa relação, porque a depredação do meio ambiente ainda não era de um impacto tão grande quanto nós temos agora no pós-revolução industrial. Agora, num terceiro momento, nós temos a questão da revolução industrial, e aqui é o centro do problema. Então, a indústria intensificou a exploração dos recursos naturais, rompendo o equilíbrio anterior e gerando impactos ambientais negativos, como a poluição e a degradação. Então, a gente começa a suprimir elementos da natureza, a gente começa a colocar em extinção
alguns elementos da natureza que posteriormente poderão fazer falta às futuras gerações. Então, por exemplo, a gente tem agora um uso muito grande do petróleo. É claro que quando a gente usa demasiadamente o petróleo, ele é um recurso esgotável, um dia ele vai acabar e a gente pode substituir as fontes de energias. Então, nós podemos substituir o petróleo por alguma outra fonte de energia. Mas será que aquele paracetamol que a gente compra na drogaria ainda vai poder ser fabricado? Então, essa é uma questão que é relevante. Bom, num terceiro momento, nós temos aí a questão da intervenção do homem, que nós vamos chamar aqui de antropoceno, que, na verdade, é aquela intervenção do homem na natureza. Então, tal teoria propõe que a humanidade se tornou a maior força de mudança no planeta, alterando processos geológicos, climáticos e biológicos em uma escala sem precedentes. Esse conceito destaca a profunda marca que a atividade humana deixa na Terra. E aí, com a modernidade, principalmente com as teorias de Francis Bacon, que dizia que saber é poder, então ele queria dizer com isso que a gente deve utilizar a inteligência humana, a ciência e a técnica para transformar a natureza, retirando tudo que a natureza possa oferecer. Então, nesse momento, a gente ainda não tem uma preocupação com a questão ambiental. E aí a gente tentou, a partir do pensamento de Bacon, colocar em prática essa receita de retirar da natureza o máximo que a gente pode. Bom, então agora a gente vai tratar de recursos naturais e dependência humana. Então a gente vai estreitar aqui o entendimento sobre essa relação entre o homem e a natureza. Então, origem. Recursos vitais como água, ar e rochas provém das camadas externas da Terra, que a hidrosfera, de onde vem a água, a atmosfera, de onde vem o ar, e a litosfera, de onde vem as pedras, né? De onde vem a Terra. A palavra litos, em grego, significa, na verdade, rocha, pedra. Bom, então agora, utilização. A natureza fornece não só recursos para a produção e o consumo, mas também elementos básicos para a vida, como alimento, ar puro e materiais de construção. Então, nesse aspecto, a gente começa a entender que a gente não apenas depende do meio ambiente, mas nós somos partes do meio ambiente. E isso é fundamental para o nosso entendimento, porque é aquilo que o Chico Mendes falava em alguma ocasião. Se a terra é nossa mãe, que filhos somos nós que colocamos fogo na nossa mãe? Então, essa é uma reflexão profunda, que é contemporânea, mas que ela deve, assim, instigar as nossas ações no futuro, no sentido de preservar. Bom, então agora vamos falar dos impactos sociais e ambientais. E aí nós já temos uma imagem que fala de desastres ambientais e impactos, e a gente vê aí a água toldada de um rio, então com muito barro, uma área de mata devastada aí na lateral do rio, e uma criança, uma pessoa que está aí como se estivesse por acreditar no que está acontecendo. Então, transformação do espaço geográfico. As sociedades transformam o espaço natural para atender às suas necessidades, resultando na criação de paisagens antrópicas. Ou seja, o homem adapta a natureza a seu favor. Se eu levar uma abelha do Acre para o Rio Grande do Sul, ela pode se adaptar, ela pode voltar para o Acre ou ela vai morrer. O homem não. Se eu levar um homem do Acre para o Rio Grande do Sul, ele vai se adaptar, ele pode morrer também, ele pode voltar para o Acre, mas ele pode criar instrumentos que garantam a ele suportar o frio, na época do frio. Ele cria o aquecedor. Se alguém vier do sul para cá, no período mais calorento, a gente pode colocar o ar-condicionado. Os animais não sabem fazer esse procedimento. Então, a gente adapta a natureza a nosso favor. Agora, crise ambiental.
A crise ambiental ela tem muito de antrópica, porque é a relação do homem que pratica alguma ação sobre a natureza. Então, a intensificação das atividades humanas, o aumento do consumo e a exploração de recursos não renováveis geraram problemas como a contaminação do solo e da água, a perda de biodiversidade e o aquecimento global. E eu não vou muito longe. Perto da minha casa, alguém nesses dias estava colocando um veneno que vai matando ou vai tirando o espaço das abelhas. E as abelhas são de vital importância para a humanidade, porque de cada 10 coisas que nós consumimos, pelo menos 7 depende totalmente ou em parte das abelhas. Então é fundamental que a gente tenha essa consciência. Agora, sustentabilidade e o futuro. Então, primeira coisa, necessidade de mudança. Então, essa questão de ter que mudar é fundamental. A crise socioambiental atual exige uma nova forma de pensar a produção, de pensar também o consumo e a relação com a natureza. Uma das coisas que a gente deve priorizar é consumir aquilo que é necessário, deixando os excessos de lado, abandonando essa prática, abandonando o que nós chamamos de consumismo. Bom, a outra coisa é a educação ambiental. A educação ambiental pode contribuir e deve contribuir para a formação de indivíduos conscientes e capazes de promover uma relação mais harmônica e sustentável com o meio ambiente. Então, não adianta a gente ter informação das coisas. A gente também precisa ter uma formação para poder a gente saber e até querer processar as informações que a gente tem. Então, essa história de ter muita informação é muito bom, mas é aquele ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio. Então, a gente precisa justamente promover ações, e para que a gente promova ações para a melhoria do meio ambiente, a gente precisa ter conhecimento. Então, a educação é fundamental. Bom, responsabilidade. A preservação dos recursos naturais é fundamental para garantir a sobrevivência e bem-estar das gerações presentes e futuras, promovendo o que a gente fala e muito, que é a questão da sustentabilidade. Então é essa coisa, a gente precisa saber usar com racionalidade os recursos que a natureza coloca ao nosso dispor. Muito bem, então, interdependência entre os elementos. A gente já vem afunilando isso desde o começo da reflexão de hoje. Então, transformação do espaço. A sociedade molda a paisagem natural de acordo com suas necessidades e tecnologias, criando o que se conhece como espaço geográfico. O uso de um território e a marca da organização social sobre ele criam a base para a existência do espaço geográfico. Aqui eu gosto de fazer a reflexão seguinte, que a geografia ela não condiciona nenhuma sociedade, mas ela possibilita. Vamos dar um exemplo, os índios aqui do Acre, quase todos os grupos indígenas utilizam a plantação de banana e utilizam a banana na alimentação. Mas alguns comem a banana quando ela fica madura e outros fazem o mingau da banana. Então nem todo mundo vai usar a banana da mesma forma. Alguns utilizam na alimentação cotidiana e outros a utilizam também em rituais religiosos. Então a geografia ela não condiciona, mas ela possibilita. Isso é importante a gente saber. Influência mútua. A relação não é unilateral. A sociedade impacta o meio ambiente e as condições ambientais, por sua vez, moldam o bem-estar social, a cultura e o desenvolvimento humano. A geologia, o clima e a biodiversidade de um lugar
influenciam as práticas sociais e culturais. Ainda agora eu dava o exemplo da banana entre os povos indígenas. Não é usado da mesma forma, mas a nossa geografia do norte do Brasil, em particular do Acre, é capaz de proporcionar a possibilidade de cultivar esse alimento. Muito bem. Então agora nós temos aqui um filósofo, Jorge Habermas, que ele tratou muito da ética ambiental e tratou também da ética discursiva. Então, esse filósofo ele está agora com 96 anos, mas ainda com a lucidez invejável para tratar de questões éticas. Então, necessidade de uma ética ambiental. Então, superar o utilitarismo. É preciso superar a visão de que a natureza é apenas uma fonte de recursos para produção e consumo. Não, ela também deve ser fonte de bem-estar, de alegria, de confraternização e por aí vai. Racionalidade ética. A racionalidade técnica precisa ser vinculada a uma racionalidade ética, que conheça a natureza como um valor em si, limitando condutas agressoras, ou seja, evitando aquelas condutas que depredam e de forma irrecuperável o meio ambiente, o que acaba afetando também a sociedade. Então, depois dessa reflexão, que não foi tão longa assim, nós vamos tratar de uma questão que está diretamente ligada a essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável busca conciliar crescimento econômico com a proteção ambiental e a equidade social. Qual das alternativas abaixo descreve de forma mais precisa esse conceito? Então, na letra A, nós temos aí a seguinte afirmação: a exploração máxima dos recursos naturais para garantir o rápido crescimento econômico, ignorando as consequências ambientais a longo prazo. Então, essa letra A, ela está aqui, de certa forma, sugerindo que a gente coloque em prática a receita de Francis Bacon. Saber é poder, e nós devemos utilizar ciência e tecnologia para retirar da natureza tudo o que ela possa oferecer. Então, isso aqui tem a ver com desenvolvimento sustentável. Letra B. A manutenção da natureza em seu estado original, impedindo qualquer tipo de intervenção ou utilização por parte da sociedade. Parece que essa questão da natureza intocada é uma coisa que é praticamente impossível para o ser humano. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, então como deixar a natureza intocada? Então é um questionamento que precisa ser feito e uma resposta que necessita ser dada. Letra C. A busca pelo equilíbrio entre as necessidades econômicas da sociedade e a preservação do meio ambiente, assegurando a qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Bom, aqui, apesar de ser longa a afirmação, parece algo pertinente, não é mesmo? Mas vamos à letra D, quem sabe? Bom, a ideia de que o crescimento econômico é mais importante que o meio ambiente, pois a tecnologia futura resolverá todos os problemas ecológicos. Na verdade, existe essa teoria de que tudo que a gente vai degradando, a gente vai reparando a partir do desenvolvimento científico e tecnológico. Será que isso vai acontecer sempre em todos os casos? Essa é a questão. E, finalmente, nós temos aí a letra E, a redução do consumo de recursos naturais, já que as pessoas em grandes cidades consomem menos. Bom, aqui não entra em questionamento quem é que consome mais, se é quem vive na cidade ou no campo, mas de qualquer maneira está aí essa afirmação para a gente refletir. Bom, creio eu que já seja possível a gente ter uma ideia mais ou menos clara do que seja a resposta a essa questão. Você já sabe qual é? Vamos a ela? Olha aí.
A letra C é a busca pelo equilíbrio entre as necessidades econômicas da sociedade e a preservação do meio ambiente. E isso vai assegurar a qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Parecia mais ou menos lógico que fosse essa daí, né? Bom, então agora, para concluir, eu vou dizer o seguinte: a relação entre natureza e sociedade é um tema central em diversas áreas do conhecimento, como a geografia, a sociologia e a filosofia. Essa interação é dinâmica e complexa, refletindo as transformações que ocorrem no espaço geográfico e na própria estrutura social ao longo da história. A crise ambiental contemporânea exige uma reavaliação da forma como a sociedade se relaciona com a natureza. E, finalmente, a busca por soluções sustentáveis que equilibrem desenvolvimento econômico com conservação ambiental é um dos principais desafios da atualidade. Então, é o que fica como desafio para a gente resolver aí no futuro. Agradeço muito a atenção de vocês até aqui, faço o convite para que visitem a plataforma, retomem esse e outros conteúdos que são de vital importância para o nosso conhecimento. Agradeço muito mesmo e conto com vocês na próxima oportunidade. Até lá!